Nesta noite, o reverendo Antônio, conforme está no boletim, ele está, se não me engano, numa igreja em Contagem, fazendo a pregação, e por ocasião, então, dessa noite, nós somos incumbidos de trazer a palavra a esta igreja. Antes de abrirmos a nossa Bíblia, neste ano, como já frisamos por 2 ou mais vezes, no momento que eu estou aqui pregando, estamos comemorando uma data simbólica, que, queira ou não, para nós que vivemos debaixo da história, é simbólica, mas daqui a pouco, quando o nosso mestre voltar, não terá mais valor algum. Mas comemoramos nesse ano 500 anos da Reforma Protestante. Um símbolo, no final de outubro, quando um servo do Senhor, movido pelo Espírito Santo e pela leitura da Palavra de Deus, confronta toda uma geração. E a partir dali, meus queridos, nós temos um legado, uma cosmovisão reformada, uma cosmovisão bíblica, que é o referencial básico para a cristandade, que é o referencial básico da Igreja do Senhor. E nós temos o privilégio, nesses últimos anos, esse reavivamento a esta visão reformada, visão calvinista, cujo tripé se baseia na criação, na queda e na redenção. Meados de abril, março, abril, nós falamos a respeito da criação, de Gênesis capítulo 1 e também Gênesis capítulo 2. No ato criacional, quando um Deus absoluto, um Deus pessoal, um Deus uno, múltiplo, que dá origem a todas as coisas, sejam as coisas do universo natural, cuja ênfase está bem destacada no capítulo 1, bem como do universo cultural, seja na área da ética, da estética, política, meio social. Deus criou todas as coisas, e Ele criou todas as coisas perfeitas e boas para glorificar o seu santo nome. E colocou neste mundo o homem, o seu vice-regente, que era incumbido de cuidar de tudo aquilo que o Senhor criara para a glória do seu nome. Um responsável para dar continuidade na preservação de tudo aquilo que ele criou, não somente do universo cultural, do universo natural, mas também do universo cultural. E nós depois falamos a respeito do casamento, que é uma das bases criadas por Deus para evidenciar a sua glória, cuja responsabilidade do homem ali estava incumbida de também no casamento, e com as gerações a partir dele, que ouviriam a respeito desse Deus, glorificar a Deus e estar debaixo deste ato criacional, dessa responsabilidade, deste pacto criacional. Mas nós chegamos, no meio desses 2 sermões, no entrave, que o pecado deturpou tudo isso. Não trabalhamos de forma enfática o que era a queda e o pecado, mas falamos que Deus, por meio da sua palavra, traz ao homem, em todas as gerações, aquilo que Ele pré-ordenou, e naquilo que a criação, o fato principal da criação, para o louvor da sua glória, e qual é o propósito do homem, e a palavra de Deus, o Espírito Santo, Cristo restaura o homem, para estar debaixo desse pacto, agora não por Adão, mas pelo segundo Adão, que é Cristo. Portanto, aqui estamos debaixo daquilo que o segundo Adão fez, que cumpriu todas as coisas, e portanto agora restaurados que somos, precisamos evidenciar, precisamos cuidar do universo natural, do universo cultural, para manifestar a glória de Deus. É claro que aqui não está, a nossa vida não está firmada aqui, mas na volta, esperando a restauração final do nosso Mestre. E nós vamos abordar hoje sobre os aspectos da queda, de forma, claro, por nosso tempo, poderíamos ficar trabalhando muitos aspectos da queda, mas temos que entender, meus queridos, o que a queda fez conosco, o que a queda promoveu, e quão doloroso foi este momento, mas também entender a graça de Deus, mesmo quando o homem estava caído. Vamos então abrir as nossas Bíblias e vamos ler, na verdade os irmãos vão acompanhar Gênesis capítulo 3. Eu vou ler toda essa perícope, todo o capítulo 3, os irmãos acompanhem. E permaneçam com as suas Bíblias abertas.
Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, porém, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu a árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pós todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu ao homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão, e sua mulher os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Oremos mais uma vez. Senhor, te louvamos, porque aprove o Senhor dar a esta geração a tua palavra, que aponta, ó Deus, para ti, que aponta para o nosso pecado, mas também que aponta para a solução da nossa vida. Ó Pai, que o Senhor fale através do seu Espírito aos nossos corações profundamente. Que tomemos uma posição diante do Senhor quando escutamos e ao finalizar desse sermão, e venhamos a ser um povo digno do teu nome, lembrando de quem tu és, e assim ansiando pela volta do nosso Mestre. No nome do Senhor Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Tomar uma água aqui porque a leitura foi grande. Meus queridos, vamos começar trabalhando no aspecto desse capítulo por completo. E para compreendermos o que é a queda, precisamos, em primeiro lugar, compreender qual foi o objetivo da tentação, qual foi o objetivo de Satanás. O texto bíblico, como vocês podem perceber, no primeiro versículo, fala que a serpente, não vamos entrar no mérito se Satanás possuiu uma serpente, se ele
Usou uma serpente que já falava, porque isso nada é impossível para Deus, um Deus que cria as coisas do nada. Uma serpente, um animal falar, não importa. Se ele possuiu, se ele se fez como uma serpente, fato é que a serpente foi um instrumento pelo qual Satanás agiu. E aqui diz o texto que ele fala à mulher. É interessante notarmos, quando falamos, na minha introdução, e quando estudamos Gênesis capítulo 1, Deus chamou um homem para ser o regente de toda a criação. E sobre a sua tutela estava sua esposa e companheira e auxiliadora e todos os animais. E perceba como Satanás age. Ele age invertendo todos os padrões, se transformando em um animal e conversando com a mulher. Isso aqui é muito interessante, como mostra desde o princípio como é e quem é Satanás. Então ele vai diante da mulher e o seu primeiro agir é perverter a ordem criacional, como eu disse, se transformando em animal e falando com aquela que estava sobre a autoridade de Adão. Eva era a ajudadora de Adão. Eva era, na verdade, uma verdadeira auxiliadora, que foi ensinada por Adão, porque nós vemos no relato mais à frente, que ela proferiu aquilo que Deus tinha falado a priori para Adão. Eva não fora criada quando a ordem veio a Adão. E ela, como auxiliadora, vai proferir aquilo que recebeu de Adão. Não vamos trabalhar aqui nesta questão do ela incluir não tocarás, se foi Adão quem ensinou, ou se ela quem colocou esta ênfase de não tocar no fruto, mas fato é, qual o objetivo da serpente? Primeiramente, colocar dúvida no coração de Eva. Ele questiona a palavra de Deus. É assim que o Senhor disse? Não comereis de toda árvore do jardim? E a resposta dela é: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Mas, meus queridos, o ponto central aqui está: Satanás conversa com Eva, e Eva, seja talvez pela sua inocência no seu livre-arbítrio que existia, que nós não conseguimos conceber porque nós não temos, abre uma brecha para conversar com Satanás. E é nesta conversa que ele age, porque logo em seguida ele coloca uma mentira. Se você puder acompanhar comigo, a primeira mentira: certamente não morrerás. A quem está atacando aqui, meus queridos? A palavra de Deus, pervertendo a ordem divina e pervertendo o mandamento divino. Vocês, se comerem, morrerão. E qual é a mentira? Vocês não vão morrer. Mas só que Satanás não para nesta mentira. Ele coloca uma inverdade, uma meia mentira, que é pior talvez do que a mentira. Entenda, porque ele diz mais à frente: porque Deus sabe que no dia em que comerdes deles, sabe que no dia em que dele comerdes do fruto, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Meus queridos, Deus conhece o bem e o mal, não porque ele se relaciona com o mal, mas porque Deus é bom, então o mal é o seu contraste. E nisto a serpente coloca uma meia-verdade para Eva, consequentemente a Adão. Mas, meus queridos, quando ela fala essa mentira que não vai morrer, ela tenta a Eva, dizendo: você pode ser conhecedora também do bem e do mal, mas porém o homem, meus queridos, é diferente de Deus, como nós estudamos hoje, não é verdade? Sobre a seidade de Deus com a UPA, sobre a individualidade de Deus. Nós somos seres criados, Ele é Deus, nós somos criaturas, nós estamos aqui, Ele é o grande eu sou, nunca poderemos ser como Deus. E a tentação de Eva, meus queridos, foi: seja como Deus. Esta foi a grande tentação, e você tem que experimentar, e você pode experimentar ser bom, o que é bom e o que é mal, mas, meus queridos, indubitavelmente, o homem agora, ele vai experimentar o mal, e ele vai gostar do mal. A serpente enganou Adão e Eva,
E essa tentação, ela reverbera até hoje, nas nossas gerações. Porque Satanás, ele continua sendo o mesmo. Ele questiona a palavra de Deus. Ele questiona Deus. E principalmente quando nós somos jovens, apesar que não há idade em que Satanás não haja. Mas desde jovens nós queremos ser independentes. Temos uma visão que Deus é um Deus que proíbe todas as coisas, que Ele só quer o mal, porque foi isso que Satanás começou a falar. Deus quer proibir que vocês toquem em todas as árvores? Ou Ele está impedindo vocês de serem algo mais? Ele está questionando aquilo precioso que Deus tinha dado a Adão e Eva, de serem os vice-governantes de toda essa terra. Eles já tinham a melhor coisa que poderiam ter, a presença real de Deus todos os dias, o controle sobre todas as coisas criadas. Mas a tentação de Satanás é aquilo que culminou no coração do próprio Satanás: ser igual a Deus, ser independente. E o cerne da tentação de Satanás é: deixa a aliança que Deus fez com vocês. Deixe essa aliança criacional. Sejam independentes. Eu fecho esse primeiro tópico dizendo que Satanás continua sendo o mesmo. Seja independente de Deus. Busque os seus próprios caminhos. Não precisa buscar a Deus. O engano é o mesmo e tem ceifado gerações atrás de gerações, de meninos, de moças, de rapazes, de homens, de mulheres, que deixam aquilo que Deus deu, e muitas vezes, meus queridos, pessoas privilegiadas que nasceram no meio onde a palavra de Deus foi pregada desde o seu berço, ignoram a bênção que Deus deu a vocês, com mentiras. E o segundo ponto da queda, meus queridos, além de tentar o homem a deixar essa aliança com Deus, nós vamos entender o que foi a queda em si. Se você olhar a partir do versículo 6, Eva, ela vê agora o fruto e cobiça este fruto. É muito interessante, reverendo... Eu esqueci, pregaram para a gente em fevereiro. Eu me esqueci o nome do pastor, conheci lá em São Paulo, mas ele disse assim: qual era a postura de Eva ao olhar para, Eva e Adão olhar para aquela árvore antes da queda? Eles glorificavam a Deus, porque lhes era proibido, eles amavam servir ao Senhor, não havia tentação alguma em obter aquilo que Deus proibiu. Mas agora muda o cenário. Agora os seus olhos cobiçam aquele fruto. Porque aqui, meus queridos, era árvore, agora se torna desejável para dar entendimento. Se tornou agradável aos olhos. Se tornou algo que podia saciar os desejos e que estão acima daquilo que Deus fornece. E aí, depois de conceber o pecado na mente e no coração, vem a ação. E aí toca naquilo que é proibido. E é muito interessante como nós já abordamos aqui, meus queridos, o pecado, ele nunca vai ficar só com você. Se você peca, pessoas ao seu lado também vão sofrer. Porque este é a sina do pecado, contamina tudo. E não contaminou só Adão e Eva, mas toda a criação. E nós vemos aqui, e sentimos aqui, na nossa carne, no nosso mundo, como isso contaminou. Mas Eva tomou do fruto e levou ao seu esposo, e ambos comeram e desobedeceram à ordem de Deus. Mas é muito interessante que nós levamos esse termo como queda. E o que é queda, meus queridos? É um termo que nós usamos muito na igreja, é um termo teológico, mas nós podemos usar um outro termo, que é rebelião. Naquele instante, eles se rebelaram contra Deus. Eles deixaram tudo aquilo que Deus tinha para eles, todas as responsabilidades que tinham, e se rebelaram contra Deus. E o centro da queda, dessa rebelião,
a grande pergunta que foi feita, na verdade, que nós podemos fazer agora, é: quem tem autoridade sobre mim? A partir desse momento, o homem não tem mais Deus como a sua autoridade. Ele é o seu próprio Deus. O homem agora está no centro de todas as coisas. O homem nesse instante diz: eu não quero mais autoridade sobre mim. Eu não quero o governo de Deus. Eu não quero a manutenção. Eu sou autônomo. Sou a minha própria autoridade. E vocês que são papais e mamães, sabem do que eu estou falando, porque eu estou com um menininho de 5 meses de idade. A gente não lembra quando a gente tinha 5 meses de idade, 1 ano, 2 anos de idade. Mas os pais lembram como nós éramos. Tiaguinho já está fazendo as mesmas coisas e a gente percebe esse senso de autonomia. Agora que ele quer pegar uma madeira sozinho. Ele quer levantar, mesmo não podendo levantar, e ele grita, porque ele quer um senso de autonomia. E quem ensinou? Eu, junto com a Isis, semana passada, olhando para ele, quem ensinou ele isso? É natural. Porque ele foi corrompido nos nossos pais. Nos nossos pais, agora herdamos essa corrupção, um ser autônomo. E, meus queridos, não é só como bebê, até com os nossos cabelos brancos, com 80, 90 anos de idade, este é o nosso tipo de coração, ser autônomo. O giro do pecado, meus queridos, aqui nós podemos te dizer que o pecado corrompeu todas as coisas. E esse giro agora mostra que o homem ama a si mesmo. O mal entrou no mundo, porque não existia mal. Mas o mal entra no mundo, e é interessante que este mal não se identifica com nenhuma parte da criação divina, mas ele corrompe todas as coisas. E o que há fundamentalmente errado no mundo agora é que uma relação foi rompida e afetou a todos. E quais são os efeitos dessa queda? A própria Bíblia diz: volte os seus olhos. Diz a palavra de Deus que depois disso abriram-se os seus olhos, versículo 7. A percepção que estavam nus, ou seja, corrupção moral. Não só vergonha, mas agora a malícia entrou naquele ambiente, onde só estavam os dois, marido e mulher. Mas agora a vergonha, a corrupção, a luxúria, todo tipo de corrupção moral tomou o ser daqueles homens. E a vergonha tomou também conta deles. E qual foi o ato deles? Fútil. Ir buscar numa figueira folhas, cozeram para se cobrir, folhas que apodrecem, folhas que não cobrem perfeitamente o homem. É interessante notar, só como exemplo, a folha da figueira, mesmo cozida, ela perde rapidamente as suas propriedades. Ou seja, eles teriam que cozer sempre, e nunca ia dar certo. Ou seja, mas aqui o termo não é este, é a futilidade do homem tentando esconder a sua própria vergonha. E assim nós somos. Faz alguma coisa de errado? Nós tentamos encobrir, como Adão e Eva. Pode até por um tempo ser encoberto, mas tudo é revelado. Como nós falamos hoje a respeito de um Deus onisciente que conhece todas as coisas. E não somente isso, meus queridos. Além da sua futilidade, eles se esconderam de Deus quando Deus veio ao encontro deles. Sabe por quê? Lembre quando você peca. O seu pecado, meus queridos, lhe coloca numa situação de tanta vergonha, de tanta culpa. Quem gosta de buscar a Deus logo depois de cometer um pecado? Nós muitas vezes temos a tendência de fugir. Fugir para o meu quarto, fugir para os remédios, passear e viajar um tempo, colocar a nossa mente em projetos, em amigos, mas isso passa. A viagem vai passar, os seus amigos vão passar, os seus projetos vão passar, tudo passa. Porque sem Deus, meus queridos, esta é a sina do homem, fugir de Deus. Eles se esconderam por causa da culpa, por causa da sua imundícia. O seu pecado separa de Deus. Este foi o grande problema da queda. Mas qual é o terceiro ponto na queda?
porque aí estavam os perdidos. E aqui começa uma virada. É isso que os reformadores sempre trabalhavam. Nós não podemos deixar de falar de como nós somos em Cristo, éramos e continuamos a ser, mas sendo tratados pelo Senhor, mas quão profundo é a queda e como nós estamos inseridos, desde o menor até o mais velho. E como isso ofende a Deus, porque em primeiro lugar rompemos com Ele, rompemos com o legado que Ele nos deu, rompemos com todo o plano de pacto criacional que Ele nos deu. E consequentemente, meus queridos, nós rompemos com tudo e todos. Rompemos com o nosso compromisso com a nação. Rompemos com o nosso compromisso para com Deus dentro do meu lar, dentro da minha igreja. Vocês já perceberam que a nossa geração está se tornando uma geração tão individualista que o tempo, a minha responsabilidade, o meu cuidado para com o próximo estão cada vez se deteriorando? Isso não é nada novo. É só olhar para Gênesis capítulo 5, 6, e vocês vão ver a consequência do pecado. Este é o fim do homem. Porém, o meu terceiro ponto, o aspecto a respeito da queda, é o confronto divino. A única solução ao problema humano é a retomada de uma relação com Deus. Mas como o homem vai ter uma relação com Deus? O homem foge de Deus. E aí Deus começa fazendo uma pergunta: onde estás? Hoje, olha que interessante, hoje falamos sobre a onisciência de Deus, né? Como que um Deus onisciente faz uma pergunta dessa? Onde estás? Eu fico imaginando os dois tentando esconder naquele jardim maravilhoso, entre as folhas, cozendo, claro, fizeram as vestimentas para si, mas ao ouvir o Senhor tentando se esconder, e Deus lança aquela pergunta: onde estás? Sabe por que Ele fez isso, meus queridos? Porque Ele queria revelar ao homem a consciência do seu erro, desde essa primeira pergunta. As perguntas que Deus faz a Adão e Eva revelam os seus pecados. Vocês que são pais, como é interessante fazerem as perguntas aos seus filhos. Ainda não tenho esse privilégio, mas certamente vou ter. Quando o seu filho cai em algum pecado, faz alguma coisa, primeiro ele foge, ele tenta esconder. Depois, quando é confrontado, qual é o objetivo? Que ele confesse o seu erro e veja a futilidade dele ter escondido, ver a futilidade da sua ação. As perguntas do Senhor vão trazer, meus queridos, o sondar de Deus ao homem, para que o homem enxergue a sua corrupção. E é assim que Ele faz com o Evangelho. Quando nós apresentamos o Evangelho de Deus aos homens que estão perdidos, nós precisamos falar a respeito do seu pecado, mas a própria palavra revela qual condição eles estão, e quem é salvo no Senhor, quem é eleito no Senhor, quem é eleito no Senhor, escolhido antes da fundação do mundo, há de ser confrontado com o seu pecado, e os seus olhos vão ser abertos para com o seu pecado. Por isso nós não deixemos de falar dessa palavra. E quando Deus fala, qual é a resposta do homem? O homem continua sendo o homem caído. Ele transfere a culpa. Nós lemos aqui no relato: Adão, quem te fez saber que estava nu? Deus, a culpa é tua. A culpa é tua, porque o Senhor me deu essa mulher. Ela me deu o fruto, eu comi. Ele culpa a Deus e a sua mulher, a sua companheira. Ele culpa ao Deus que o criou. E a mulher também faz a mesma coisa. Coloca a culpa em quem? É no diabo. A culpa é do diabo, não é minha. Só faltou a serpente falar, né? Mas a conversa para aqui. Esse é o aspecto, meus queridos, da queda. Somente Deus pode levar o homem a ver a sua condição de pecador. Nenhuma filosofia, nenhum remédio, nada nesse mundo vai nos fazer ver a nossa corrupção. É somente Deus que age com misericórdia, revelando o nosso pecado. E mesmo assim, meus queridos, nós ainda continuamos sendo esses transferidores de culpa, de erro. Continuamos assim. Mesmo casados, mais velhos, continuamos a transferir o problema para a sociedade e para os outros. Mas o cristão que é reformado, que conhece a sua palavra e conhece que ele foi resgatado de uma vida assim, para uma vida
com uma relação perfeita com Deus, cuja obrigação é cuidar do universo cultural, do universo natural, esperando a redenção divina, esperando a volta do seu mestre, é não compactuar mais com esse estilo de vida. Incluso nós, meus queridos, incluso nós desta igreja. Então a minha pergunta aos irmãos e a mim também é: tenho eu transferido a culpa ou os deveres que me são incumbidos? Se tenho, então eu preciso me voltar ao Senhor, me arrepender. Meu quarto ponto, o castigo de Deus. A queda foi um ato de dimensão cósmica. Nós lemos na palavra de Deus que toda a criação foi afetada e geme até hoje, esperando a volta do seu mestre, aquele que vai redimir todas as coisas. Por um ato de desobediência, agora Deus castiga Adão e Eva e impõe juízo sobre este mundo. Um dos aspectos da queda, quando nós entendemos aqui, meus queridos, é que Deus não compactua com o pecado. E se você é um crente no Senhor Jesus Cristo e vive em pecado, o Senhor Deus, se você é um eleito dele, Ele vai ao seu encontro. E haverá castigo, haverá juízo, para que você se volte a Ele. Portanto, a disciplina, ela é necessária. E o Deus poderoso vem e traz essa disciplina. Mas, antes dessa disciplina, nós temos que entender que o pecado afetou toda a dinâmica social. E percebam essa característica de juízo e disciplina. Afetou a dinâmica social. O que acontece agora com a mulher? Ela vai ter dores no parto. Aquilo que seria uma bênção é dor, é sofrimento, é angústia, medo, mas não somente isso, meus queridos. O ambiente do matrimônio vai ser afetado, porque aquele local onde é um homem, uma mulher e Cristo reinando numa perfeição que deveria ser, há conflitos de disputa de poder. E por causa dessa disputa do poder, em Gênesis diz que a mulher vai buscar o poder e o homem também vai buscar o poder. Não há mais submissão, não há mais amor, há disputas de poder. E aí, ele diz à mulher, é claro que nós estamos vendo na nossa geração que cada vez mais homens não estão se tornando assim. Estão desculpe o termo, sendo bonachões dentro do lar. Mas um dos aspectos é que o teu marido vai dominar, e esse domínio aqui é com mão dura. É uma das consequências do pecado. Agora, é claro que a palavra de Deus, que o Santo Espírito de Deus norteia um casamento, restaura um casamento. Daqui a pouquinho nós vamos ver, porque falaremos num próximo sermão sobre redenção. Mas o casamento estaria afetado. Os efeitos também indiretos da queda, nós vemos por meio da ação divina. Deus amaldiçoou a terra, e agora o homem vai trabalhar e vai ser duro, não vai ter prazer no trabalho. Você pode até ter lances de prazer no trabalho, mas não haverá aquele prazer proporcionado por estar debaixo da graça perfeita de Deus e o trabalho sendo para a glória de Deus. Haverá aquela disputa do meu eu querendo me satisfazer com as coisas, ou o trabalho sendo um mero instrumento para a satisfação do meu eu, ou do que eu quero, em detrimento de Deus. Ou então, meus queridos, o trabalho, eu vou tentar focar a minha vida no trabalho, tentando achar nele prazer, mas não vai haver prazer. Isso afetou a humanidade. Mas o que é central nesse aspecto? A origem e a fonte da origem de toda sorte de males tem uma única fonte, o pecado. Mas com o castigo do Senhor e o juízo do Senhor, entendamos uma coisa, meus queridos. E eu quero que você saia daqui na compreensão desse termo. O pecado, mesmo provocando um caos, ele não anulou a criação divina. Vou repetir. O pecado, mesmo promovendo um caos em todas as áreas, ele não anulou a criação divina. Os efeitos diretos e indiretos do pecado, que produzem morte, foram atenuados por uma coisa chamada graça divina. Deus
agiu. E esse é o meu último ponto nesse aspecto. A graça superabundando em meio à podridão do pecado. Como ela se manifesta? Nós já falamos. Primeiro, a graça de Deus se manifesta quando Ele vem ao encontro do perdido. Por isso que nós temos que revisar muito aquilo que nós cantamos. Eu não consigo ir ao encontro do Senhor por mim mesmo. Ele vem ao nosso encontro. Nós estamos aqui, meus queridos, não porque eu quero, é porque o Espírito Santo me impulsiona a vir adorá-lo. Porque Ele permanece com a nossa fé, nunca nos deixa abalar. Ele quem nos sustenta. Ele vem ao encontro do perdido. Primeira manifestação da graça do Senhor. Segunda manifestação da graça do Senhor, Ele revela pecado. Ele mostra aonde nós caímos, Ele mostra o nosso erro. Olha que Deus misericordioso e gracioso que nós servimos. Que você veio adorar hoje. É um Deus que revela o pecado, porque Ele não tolera o pecado, mas Ele ama aqueles a quem Ele escolheu. Em terceiro lugar, Ele intervém com castigo e juízo a Adão e Eva, mostrando a consequência do erro, mas mesmo com o castigo e com o juízo, meus queridos, a graça. Volte os seus olhos aqui para a gente dar uma lida. Versículo 16. Ele diz assim: e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores darás à luz a filhos, o teu desejo será para com teu marido, e ele te governará. Mas preste atenção nesse texto. Haverá vida. Haverá vida. O que eles mereciam depois de terem desobedecido? A morte. Mas Deus preserva a vida. É fato que aqui estamos, meus queridos. É fato que em meio ao caos, Deus continua preservando a vida. É Ele quem dá, e glórias a Ele por isso. Ele preserva a vida dos homens. A bênção, a capacidade reprodutiva, a capacidade relacional, é uma bênção de Deus, apesar do caos do pecado. No versículo posterior, olha ali Adão. E Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela vai produzir cagos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Mas percebam aqui, meus queridos, por mais que tenha dor e luta, a terra ainda há de produzir, a terra há ainda de alimentar o seu povo, seja ímpios ou crentes no Senhor, e ainda vai manifestar a glória, como manifesta a glória de Deus. Quantos locais lindos você já teve a oportunidade de ir? Ver os céus estrelados lá no Gladstone acampamento, quando íamos para o acampamento do Gladstone durante quase 9 anos, e ver a glória do Senhor manifestada através daquele céu lindo, através da criação, até através da beleza daquilo que o homem constrói, porque é Deus quem dá sabedoria ao homem. Portanto, Deus sustenta a sua terra com graça, com misericórdia, e muitas vezes nós não lembramos disso, mas isso está manifestado, meus queridos, para que o homem veja. A graça de Deus também se manifesta quando Deus proclama a punição à serpente, mas também a salvação, nos versículos 14 a 15. Como nós cantamos aqui, e foi anunciado no cântico, na cruz Deus pune o mal. A resposta final, meus queridos, na cruz, ela bota um fim no domínio de Satanás. É muito interessante, lembra quando nós pregamos sobre o texto em que Jesus é confrontado por Satanás no deserto? Satanás, em suma, queria que Jesus, no final, o adorasse, para que ele tivesse um curto caminho e não passasse pela cruz, porque a cruz era a sua derrocada final. E ali na cruz Deus venceu o valente e o desbaratou. E não somente isso, meus queridos, Ele prometeu no proto-evangelho, capítulo 3, versículo 15, que Ele haveria de vir, e Ele veio. Nós já vivenciamos isso, e estamos esperando Ele voltar, e em breve voltará.
Isso é uma promessa maravilhosa de graça, e nós vivemos para isso, nós temos que viver como crentes para isso, esperando o noivo. Lembra-se do seu casamento, pelo menos eu me lembro que eu fiquei angustiado esperando o momento. Você se apronta, você se ajeita, a mulher ainda mais, porque ela noiva vai e se apronta horas antes. Mas até mesmo você que é convidado, eu duvido que você vai se aprontar nos últimos 10 minutos para o casamento. Você se prepara antes, não é verdade? Prepara as fotos, prepara o local, planeja 1 ano antes do seu casamento. Meus queridos, ele está chegando. Nós temos que ter esse sentimento, meus queridos, apesar do mundo caído. Mas um outro aspecto maravilhoso. Vou pular este aspecto para falar mais para o final. Deus provê novas vestes a eles. Como eu disse na manhã, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E naquele instante, ele aponta para a cruz, aponta para o cordeiro, porque um animal foi morto e aquelas vestes inúteis deles, agora, meus queridos, eles são revestidos com pele, mas o sinal estava naquele que morreu no lugar deles, o cordeiro que morreu, um animal que morreu no lugar, apontando para o que haveria de acontecer lá na frente. E aqui, eu quero falar de uma coisa linda que nós, num culto doméstico, descobrimos. O pastor Joe Bick, um pastor reformado do Calvin, me esqueci agora, me fugiu a mente ele está em Michigan, no Grand Rapids, que é uma faculdade onde o reverendo Charles foi. Ele é, se eu não me engano, o doutor ali responsável por aquele seminário. E uma das coisas maravilhosas é que Deus restaurou aquele casamento. E eu falei, como? Olha o versículo 20. Volte seus olhos. Lembra por que nós pregamos sobre o capítulo 2 do matrimônio? Evidenciar a graça de Deus. No versículo 20 diz assim, eu nunca tinha prestado atenção. E como é maravilhoso estudar a Bíblia, cada vez mais. O versículo 20 diz assim, e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Um homem que depois do pecado tinha difamado a sua esposa, ele agora abençoa com a autoridade que Deus deu a ele, abençoa a sua esposa dizendo, a partir de você vai ter vida, e toda a humanidade, e é claro que Cristo viria a partir dela. O dar nome aqui, meus queridos, é abençoá-la. E como isso aconteceu? Porque Deus apareceu naquele meio de caos e transformou uma relação num casamento. É este Deus que restaura a nossa vida. É esse Deus que continua a restaurar os nossos casamentos, que continua a restaurar as nossas famílias, e transforma o coração de um homem que há pouco tempo estava difamando a sua mulher, e novamente lhe dá honra. É claro que nós sabemos que a vida não foi fácil nos 900 e tantos anos de casado que talvez tiveram, porque ele viveu 900 e tantos anos. Você talvez fique 60, 50, era um casamento longo, possivelmente muitos centenas de anos. Mas Deus, meus queridos, ali mostrou sua graça naquele casamento. E por fim, a graça de Deus se estende quando Deus expulsa o homem do jardim. Sabe por quê? Porque ali estava a árvore da vida. E o homem teria acesso a uma vida eterna debaixo do caos. É por isso que o homem tinha que sair do jardim para a sua proteção. E Deus tira o homem daquele jardim para protegê-lo, para que ele passasse pela morte. Porque a morte para o cristão, meus queridos, é vida eterna. A morte para o cristão é um bem maior, porque vamos ser libertos dessa carne de pecado. Então haveria morte, mas aquele que venceu a morte na cruz, que é Jesus Cristo, de uma vez por todas tiraria esse aguilhão. E a morte então para o cristão é uma passagem à vida com Deus, a voltar ao perfeito amor, ao perfeito convívio com Deus. Esse Deus gracioso que se mostra através da queda, meus queridos, é um Deus a qual nós adoramos. Eu quero concluir dizendo que, embora que o pecado tenha entrado na terra
e desconfigurou todas as coisas. O pecado não anula a criação de Deus e o pecado não anula a graça de Deus. É nisso que nós temos que viver como crentes hoje, meus queridos. O pecado não tem poder de destruir Deus, muito menos aquilo que Ele planejou antes da fundação do mundo. E de uma vez por todas, quando o nosso Mestre voltar, Ele irá de redimir todas as coisas. E nós habitaremos no novo céu e na nova terra. Que você e eu ansiamos por isso. Que a nossa vida não esteja aqui no agora, nos planos daqui do agora. Mas eu quero frisar uma coisa, meus queridos, para que a gente daqui não saia com um conceito errado. Por causa do pecado, muitas vezes nós pensamos em salvar somente almas. Não, temos que salvar almas sim. Mas lembrar que nós estamos no mundo. E nós temos que ser sal e luz neste mundo. Não jogar toda a nossa força também para pensarmos que vamos redimir o mundo, porque não vamos. Porque o que vai redimir perfeitamente é o Senhor. Mas nós temos que ser sal e luz, alcançando vidas, aqueles que são eleitos do Senhor, sendo coparticipantes dessa graça maravilhosa. Mas também cientes de que nós precisamos lembrar daquilo que Deus nos constituiu desde a criação, sermos corregentes, manifestando o seu nome. A queda promoveu o caos, mas Deus nos restaura. E como nós podemos fazer isso? Voltando para os nossos lares. Qual é a sua resposta? Conheça mais a palavra de Deus, se humilhe diante dele, reconheça que o pecado, que Satanás deturparam todas as coisas, sim, mas em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Se arrependa dos seus pecados. Creia que Cristo pode sim restaurar o seu casamento. Que Deus pode restaurar sim a sua vida por completo. Mas clame ao Senhor, porque é somente o conhecimento. Satanás lutou pela mente de Adão e Eva. E ele continua a lutar por mentes hoje. E a única coisa que nos traz de volta é a palavra do Senhor, que fala a nossa mente, ao nosso coração. O grande consolo é que Deus jamais abandona os seus. É que Deus jamais abandona os seus planos. E nós servimos a Ele. Faça um autoexame da sua vida. Mas lembre-se que Deus capacita os seus em todas as gerações para que a sua glória seja manifestada. Para que o seu nome seja glorificado, para que nós sejamos dependentes deles, e não independente dele, mas dependentes em amor, em plena submissão, para que quando ele voltar, nós não sejamos encontrados com nada a oferecer, mas sejamos encontrados fiéis. Que Deus seja glorificado, hoje e eternamente. Vamos orar? Grandioso Deus, nós te louvamos e te exaltamos pela tua palavra. Porque o Senhor deu a conhecer ao mundo quem tu és e nos tirou das trevas. E aqui nós estamos diante do Senhor e da sua santa palavra, reconhecendo, ó Deus, quão profundo a queda, Deus, do homem atingiu por completo o seu ser, e todas as coisas foram afetadas. Que nascemos assim, mas a sua graça superabundou nas nossas vidas. O seu amor, a sua misericórdia, nos resgatando de uma vida nula e inútil. E por meio de Cristo Jesus, o segundo Adão, nós somos renovados e transformados. E continuamos a ser, ó Deus, pela tua palavra, pela comunhão dos santos, pelos meios de graça, ó Deus, e por tua imensa misericórdia. Nos ajude, ó Deus, a voltarmos aonde nós caímos. Nos dê, ó Deus, entendimento, conhecimento. Tire de nós, ó Deus, a visão que nós temos, muitas vezes deturpada a respeito do Senhor. Nos ajude, ó Deus, na nossa falta de fé. Aumente, ó Deus, em nós o amor ao Senhor. Ó Deus, para que venhamos a nos debruçar na tua palavra, para que venhamos, ó Deus, a ser sal e luz nessa terra, cumprir com o ato que o Senhor nos deu em Adão e Eva, e foi restaurado em Cristo Jesus.
É para isso que nós fomos criados, para sermos dependentes do Senhor. Sermos chamados para manifestar a Tua glória. Nos ajude, ó Deus, porque voltaremos em breve para os nossos lares. Seremos confrontados, ó Deus, com o nosso eu no dia de hoje, dentro dos nossos lares. Nos ajude, ó Deus, a confessar os nossos pecados. Nos ajude a clamar, ó Deus, pela restauração do Senhor em todas as áreas da nossa vida. E que o Senhor nos ajude, ó Deus, no decorrer dessa semana, a lembrarmos dessa santa palavra do Senhor. E, ó Deus, colocarmos a nossa vida diante de Ti e tomarmos uma postura, porque aqui estamos como um povo Teu e seremos novamente espalhados nessa semana para manifestar o Teu amor, para manifestar a Tua palavra. Nos ajude e que voltemos, ó Deus, aqui, se assim o Senhor permitir, e se Cristo Jesus não voltar, ó Deus, voltar com esse mesmo sentimento, voltar, ó Deus, na confiança do Senhor. E, ó Deus, pedimos, volte, Senhor, e nos ajude a ansiar pela Tua volta, pelo Teu reino, onde não haverá mais essa luta, Pai, que lutamos dia após dia, mas Tu bem conheces, porque o Santo Espírito de Deus, ó Deus, nos ajuda a cada dia, e assim o será até a Sua volta. Louvamos a Ti, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Receber